aí galerinha, tudo bem? Professora Eliana Faustino, dessa vez aí para dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Estávamos falando aí sobre o leste europeu, tá certo? Dessa vez vamos dar continuidade ao assunto, mas falando sobre crise do capitalismo, tá certo? Afinal de contas, o leste europeu, né, corresponde aí aos países que fizeram parte do socialismo, né? Então vamos entender um pouquinho como tudo isso de fato surgiu, tá bom? Em 1991, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela chega ao fim. Ela está aí altamente cansada. A Primeira Guerra Mundial, ela vai começar, né, em 1939, e ela vai terminar em 1945 com as explosões de Hiroshima e Nagasaki por bombas estadunidenses, certo? Certo, fato. Mas a União Soviética, ela permanece, tá? E a Rússia era o país mais forte, que levava, é claro, ao seu redor vários outros países, tá certo? Só que aí ele não vai conseguir sustentar essa ideia durante muito tempo. Beleza? Vamos entender alguns motivos que levaram ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um deles foi aí o excesso de burocracia, tá? Do Estado soviético. As pessoas, elas não tinham liberdades e assim, tudo que era necessário em relação aos trabalhos, a questão de indenização, a questão de legalidade, era algo muito burocrático, levava-se muito tempo, enrolava-se muito as pessoas, tá? Houve aí um certo desvio do recurso social, exatamente socialismo, que tanto pregou a igualdade, né, a liberdade das pessoas, a coletividade, desviava os recursos econômicos, né, para os âmbitos militares, porque o desejo era ressurgir como mega nação, já que o capitalismo, liderado aí pelos Estados Unidos, tinha sufocado o mundo e dito para que veio quando explode as bombas em Hiroshima e Nagasaki, tá certo? Em contrapartida, eles começam a correr numa guerra chamada Guerra Fria, que era uma guerra sem armas, era uma guerra ideológica, na tentativa de atrair cada vez mais países para integrar os seus blocos econômicos, tanto o capitalismo como a galera do socialismo, tá certo? E eles correram muito na questão espacial, investiram muito dinheiro com isso, na questão dos esportes e tal, né? A falta de liberdade. Cara, o socialismo pregava uma utopia, as pessoas não eram livres, elas eram ali, né, limitadas economicamente falando, em termos de conhecimento, em termos de liberdade de ir e vir também, tá certo? Havia muitas diferenças sociais e econômicas entre o povo e os membros do Partido Comunista. Então eram várias falhas que só vieram aí a se acentuar ao longo do tempo e levaram, né, a União Soviética a chegar ao fim em 1991, tá certo? Aqui eu trago uma chargezinha relacionada à burocracia. Eram filas e mais filas, tá? Na questão dos bancos, na questão do empréstimos, nas questões de cartório, nas questões de leis e tal. Então assim, as pessoas esperavam em longas filas e no final não resolviam absolutamente nada, tá certo? A questão das armas, houve aí um investimento pesado na ciência, na produção bélica, a produção de armas, de bombas nucleares cada vez mais potentes, cada vez aí com uma capacidade de alcance ainda maior, tá certo? E tudo isso é um gasto, tudo isso é um custo muito alto. A corrida espacial, quem chega à Lua primeiro, quem conhece, né, o espaço, quem manda ônibus espaciais, né? Então tudo isso está relacionado e a União Soviética vai estar ali, ó, lado a lado com os Estados Unidos, tá? E mais uma vez a bandeira que aparece entre aspas na Lua é uma bandeira estadunidense, mostrando a supremacia dos Estados Unidos como maior potência aí econômica e mundial, tá? Nas áreas dos esportes se investiu muito pesado
Tanto é que ainda hoje são duas nações que representam de modo muito forte o esporte nas Copas, né? Tanto a galera dos Estados Unidos como a galera da Rússia investiram pesado na questão dos esportes, na questão das artes, tá certo? Porém, né, nem tudo são flores. A questão do autoritarismo, até mesmo o próprio Lenin, que veio aí com a ideia, né, de socialismo, de coletividade, de para todos e tal, o próprio Stalin. Então, assim, a Rússia e a própria União Soviética era meio que liderada por caras extremamente autoritários, já que o autoritarismo era uma característica do socialismo, né? As diferenças sociais que eram tanto pregadas, que as pessoas diziam que não haviam, que deveria viver uma igualdade social, econômica, deveria haver, né, a questão da igualdade salarial, entre outras coisas, tá certo? Ela era bem evidente, a população já não aguentava mais essa situação. É claro que a União vai se fragmentar, tá certo? E vai se separar em 15 países, em 15 repúblicas. São elas aí a Armênia, né, o Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, a Rússia, tá certo? Que vai se desmembrar aí, né? Que vai ser o país mais forte de toda a União Soviética, mas não consegue suportar tantas outras nações e tampouco um sistema tão falho quanto era o socialismo, tá certo? Em contrapartida, essas nações tiveram que se tornar o quê? Capitalistas, inclusive a própria Rússia. Tanto é que hoje uma parte da Rússia, que é a parte de Moscou, pertence à Europa, né? Elas tiveram que se modernizar. Beleza? Só que aí elas precisavam correr atrás de um atraso tecnológico promovido pelo socialismo, incentivar a população à livre iniciativa, porque a população aguardava cair dos céus e do governo, tá certo? Incorporar tecnologias aí mais modernas e aumentar a isso a competitividade caracterizada com o capitalismo, né? Mas as pessoas ainda não estavam nesse ritmo, tal. A privatização das empresas públicas, então várias empresas públicas começam a ser privatizadas, tá? Sem contar o combate à corrupção. Então todos esses problemas aí tiveram que ser resolvidos. Foram, professora? Não, tá? Não foram resolvidos, é claro, tanto é que esses países ainda estão se restabelecendo. Inclusive a própria Rússia é classificada como um país subdesenvolvido, apesar da parte, né, que está correspondente à maior economia russa, que é Moscou, a capital, pertencer à Europa e todos os países da Europa serem desenvolvidos, mas a Rússia é classificada como um país subdesenvolvido, tá certo? A Estônia, a Letônia, a Lituânia e todos eles, porque tem muitos problemas sociais que ainda precisam ser resolvidos para se tornarem desenvolvidos. Daí criaram esses países um bloco econômico chamado de Comunidade dos Estados Independentes, ou SEI, tá certo? Assim como a galera da Europa criou a União Europeia, né, os países que antes pertenciam à União Soviética tentaram aí se unir para tentar fortalecer as suas economias. Bom, claro que diversos laços históricos foram fortalecer aí essa união, culturais, sociais, populacionais. Eles tinham muitas coisas em comum, tá certo? Os estados independentes. Então, em 8 de dezembro de 1991, a Rússia, Ucrânia, Belarus assinaram um acordo, né, chamado de Acordo de Minsk, proclamando a formação da SEI, que seria a organização desses estados independentes que antes pertenciam à União Soviética, tá certo? Uma tentativa de melhorar aí as suas economias, tá? Ela é formada por antigas uniões soviéticas, né, tendo ênfase na independência dos estados, desprezados aí, é claro, e ainda vai haver muita formação de estados, aguardem, tá, porque muita coisa ficou mal resolvida, principalmente territorial. Apesar de manter laços econômicos muito estreitos, né, com a antiga União,
formalmente constituem forças armadas unificadas. Cada república procura estruturar sua própria força armada. Isso é importantíssimo, desculpem, porque antes eles dependiam exclusivamente de quem? Da Rússia, tá? Então o exército era russo, o armamento era russo, eles dependiam de tudo praticamente da Rússia, e agora eles estão tentando se reorganizar, tá bom? Eles também estão tentando, né, claro, que de maneira muito sutil se libertarem aí das dependências de países pertencentes à Europa, tá? Dos Estados Unidos, né? Claro que ele tinha que vir ajudar para manter o controle, não resta dúvida, tá? Como países também asiáticos, beleza? As ex-repúblicas soviéticas não aderiram à União Soviética. As únicas que não aderiram, né, de cara foram a Letônia, a Estônia e a Lituânia, que vão ingressar aí na União Europeia, que vão ter um desenvolvimento bem diferente dessa outra galera, tá bom? No setor agrário, né, houve aí privatização das propriedades, porque antes era coletivo, muita cooperativa e tal, tá bom? O fim aí do Comecon, ou seja, Conselho de Assistência Econômica Mútua, agora é cada um por si, Deus por todos, né? Vamos aí avançar na questão do consumismo, do capitalismo e tal. Bom, os países aí apresentam um sistema produtivo muito diversificado e Eita, que não sai. Tecnologicamente atrasado, tá? Por quê? Porque tiveram seu desenvolvimento retardado aí pelos fatores do socialismo. Desemprego, né? A diminuição da renda das camadas sociais desfavorecidas, ou seja, da galera pobre. A galera pobre ficou aí com desemprego porque ela já não estava numa situação boa. Quando o capitalismo veio, o capitalismo ele vem sem dar piedade, né? Vem para aqueles que vão se renovar, né, se reciclar, buscar e tal, e muitas pessoas não tiveram a oportunidade. Consequência, desemprego. Consequência aí, miserabilidade, tá bom? Falta de competitividade, de investimentos aí em pesquisa. Então, um país que investe em pesquisa, em tecnologia, em ciência, é um país que caminha para o desenvolvimento. País que não investe nessas três características é um país que vai permanecer no caminho do subdesenvolvimento. Tá certo? Logo, né, claro, a população vai ter uma baixa qualidade de vida, né? Então os bens de consumo também serão mais baixos e tal. Bom, apesar disso tudo, muitos países da CEI são grandes produtores agrícolas, especialmente aí o destaque vai para a Ucrânia, né, na produção de milho, lembrando que o produtor mundial de milho é os Estados Unidos, tá bom? Em relação ao comércio entre os países que pertencem à comunidade dos Estados Independentes, cada país aí passou a integrar o comércio internacional de maneira favorável, claro, de acordo com os seus interesses. Eles se desfizeram lá da Rússia, não tem aí mais relações, cada um vai tentando criar a sua própria autonomia, tá bom? Dificuldades aí para manter-se, é claro, né? Pois muitos países se aproximavam da União Europeia e da Rússia para tentar aí certa hegemonia sobre esse bloco, né, às custas de tentar melhorar as suas condições e tal. Então vou tentar ingressar na União Europeia, vou tentar me associar novamente à Rússia para tentar respirar economicamente, para tentar aí ter algum benefício na questão dos interesses econômicos e também políticos, tá certo? Tem aqui uma questãozinha que é a questão da Chechênia, né? A região da Chechênia, ela em 1859, ela foi anexada à Rússia, né? Aí depois ela acaba se tornando autônoma, tá? Mas a Rússia não vai reconhecer, é claro, nenhuma nação que tem um território quer perder ele, tampouco vai reconhecer, só que para a Chechênia se tornar um país, o que acontece? A Rússia, que era sua metrópole, teria que reconhecê-la como um país independente. Não foi o que aconteceu, né? Em 1991, o que acontece?
acontece aí a dissolução da União Soviética, tá certo? Então a Chechênia de fato se torna um país e tal. Tropas russas vão invadir a Chechênia, então sempre vão ter conflitos territoriais nessas regiões, tá? Existe aí um grupo de guerrilheiros, né, que vai controlar as montanhas dos montes Urais correspondentes ali à região russa, né? Então assim vão existir vários atentados aos russos. Aí depois recebe autonomia, rebeldes, independência, então vai ter uma série de complicações, tá bom? A Rússia, né, retira as tropas e vai admitir aí a derrota e vai assinar, né, a independência de fato vai aceitar que os chechênios são de fato uma nação, tá bom? Em 99 aí o que acontece? Os chechênios, dos quais grande parte são islâmicos, tá? Vão invadir, né, a região e retomar ataques, tá bom? Então vai haver bombardeios por parte russa, vai haver novos atentados, muitos conflitos, e as consequências disso tudo, senhores, é a destruição, morte aí de pessoas desabrigadas, né, refugiados. Esse é um cenário aí de alguns países que pertenceram lá à União Soviética, tá certo? Que ainda estão em conflitos aí civis, né, em conflitos territoriais de povos islâmicos com povos europeus, com outras nações de outras origens religiosas e assim sucessivamente, tá certo? Senhores, nossa aula fica por aqui, isso é apenas uma palhinha. Na próxima aula temos mais conteúdo sobre esse assunto, tá? Pra vocês aí um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!